Terça-feira aqui no Tom Maior é dia de falar de economia com o professor Luiz Carlos Ongarato. Professor, grande abraço, tudo bem com o senhor? Tudo bom? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Sagres. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre economia. Professor, nosso tema de hoje então é para falar sobre economia criativa. Queria perguntar já de cara aqui para o senhor explicar para quem nos acompanha aqui no Tom Maior, afinal de contas, o que é, professor, essa economia criativa? Bom, a economia criativa são atividades econômicas como um todo, né, dentro da área, principalmente dentro da área de serviços, entretenimento, que tem a ver com a criatividade, né? O próprio nome já diz. Então tem a ver com a cultura, arte, música, artes plásticas, tem a ver com a publicidade, com a TV, com o cinema, né? Shows, né? Tudo que é entretenimento, né? Cinema, teatro, enfim, são atividades que têm a ver tudo com as pessoas, né? E que tem um peso importante para a nossa economia, principalmente para a economia do século XXI, que é uma economia altamente mecanizada. Então, são atividades que a gente não consegue automatizar também. A gente não imagina a cultura sendo substituída, por exemplo, uma composição de uma música ou de uma atuação, seja numa peça, seja num cinema, no teatro, né? Enfim, uma série, seja produzida totalmente por robôs. Então, são atividades essencialmente humanas. E como que está o cenário da economia criativa aqui no Brasil, professor? É um mercado que tem crescido? O mercado da economia criativa é um mercado que sofreu muito no início da pandemia, principalmente por questões do isolamento, né, a impossibilidade de ter shows e, enfim, espetáculos e tudo mais. Porém, a economia digital, a digitalização desse conteúdo, né, da economia criativa, trouxe um potencial de mercado para essas atividades muito interessante. Como, por exemplo, não sei se você, Jéssica, tem acompanhado um formato interessante aí de obras de arte agora, né, vamos colocar entre aspas, que é o leilão dos memes. O leilão dos memes, né, está sendo leiloado por centenas de milhares de dólares, né, aquelas figurinhas que a gente compartilha ali, e as originais estão sendo tratadas como obras de arte. Então, as pessoas, ao olhar para dentro de casa, para entender ali aquele momento de introspecção, se deram conta que se tudo mais faltar na minha vida, o que eu tenho, né? Eu tenho muito o quê? A arte, a cultura, a música. Então, abriu-se esse espaço. E agora, quando a gente fala de retomada econômica, a gente está falando também da retomada dos shows, principalmente aqui em Goiás. E com isso vai se abrir aí a porta, com o evento teste, vai se abrir as portas para ainda mais potencial, explorar mais esse potencial de retomada econômica desse setor. Então quer dizer, professor, que a economia criativa, ela pode ajudar então nesse processo de retomada econômica? Sim, principalmente na questão de geração de empregos, né? A gente tem falado muito nas últimas semanas sobre como gerar mais empregos e o fomento à cultura é uma delas. Principalmente por quê? Porque o serviço da cultura ele é um serviço que envolve pessoas, diretamente pessoas. O serviço de turismo envolve pessoas, o serviço da música, do entretenimento, da arte como um todo. Então, são serviços muito personalizados e também ajudam a manter a própria memória popular que a gente tem sobre a nossa cidade, né, o nosso estado, enfim, da onde a gente veio, das nossas origens. Professor, e na sua avaliação, como que a gente, né, pode identificar um potencial de desenvolvimento dessa economia criativa? Bom, a economia criativa, ela é muito estimulada, né, para ela poder prosperar. Então, por exemplo, é muito comum, dentro aqui de Goiânia, a gente ter as feiras, né, as feiras livres, por exemplo. As feiras, como um todo, tem feiras de antiguidades, né, feiras de artesanato, feiras de objetos de cultura, e isso vai trazendo uma série de outras coisas ao redor, né, você vai preservando a cultura. Então, quando você traz, né, esse resgate cultural
essa criação de um ambiente que ele seja próspero ali para as pessoas, né, exercerem ali principalmente seus pequenos negócios, a gente tem um fomento, né, seja por parte da prefeitura, né, do governo do estado, enfim, para criar justamente esse ambiente de geração de empregos. Então, é muito da sociedade civil recebendo suporte, principalmente do governo, né, do estado como um todo. Professor, e como o senhor percebe também a questão, o ponto de vista da gestão desses negócios, né? Como o senhor percebe os empresários, os empreendedores desse setor da economia criativa? Dentro da economia criativa é um setor muito peculiar, porque você tem lá os grandes, né, grandes negócios da área da cultura, né? Por exemplo, Gustavo Lima, né, dentro da nossa cidade, ele é uma das principais nomes, né, dentro do entretenimento, que é da economia da cultura, assim como o setor sertanejo como um todo, né, mas a gente também tem o setor do rock, né, o setor, enfim, de outras músicas tradicionais também. Por outro lado, a gente tem um feirante que vai vender, por exemplo, antiguidades, ou ele vai vender artesanato, ele também faz parte dessa mesma economia. Então, você tem empresas super estruturadas, mega empresários dentro da economia criativa, e também tem aquele microempresário individual. Do ponto de vista da gestão, a gente tem um choque, muitas vezes, né? Empresas altamente profissionalizadas, especializadas em captação de recursos, né? Especializadas na captação de recursos públicos e privados, né? Como patrocínios e tudo que envolve, né? Aí a questão de legal, vamos colocar assim, de captação via projetos de lei. E também a gente tem aquele pequeno empresário, aquela pequena empresária, que a força de trabalho daquela empresa é a mesma pessoa, né? Que ela vai preservar ali uma tradição familiar, ela vai levar ali as pessoas o seu entendimento, a sua visão de mundo, a sua forma de se expressar, né? Então, a gente tem tanto a formalidade quanto a informalidade. E essa que é o potencial da economia criativa, é justamente esse. Não importa a que nível de gestão você esteja, você consegue participar ativamente dessa atividade econômica. Outro ponto, professor, é a questão da tecnologia, que também está em todos os negócios, mas também é bem presente nos negócios da economia criativa. O que a gente pode elencar de pontos positivos e também de dificuldades, né, que o uso da tecnologia pode trazer para os negócios da economia criativa? Bom, a economia criativa, principalmente por questão de distanciamento, ela deixou mais isolado quem não tinha uma boa gestão do seu marketing digital, da sua produção de conteúdo. Se você pegar uma rede social como o Instagram, por exemplo, é uma rede social extremamente visual, né, com fotos, com vídeos. Então, quem não produziu conteúdo de qualidade pode ter sentido muito mais aí a crise econômica, né? Então, é um setor que ele é de fundamental importância digitalizar-se, seja para a questão da exposição do seu conteúdo, do seu material, quanto para a própria digitalização da sua venda. Uma curiosidade também, como eu estava falando lá dos memes eletrônicos sendo comercializados, durante a pandemia agora foi consolidado um formato de arte e ele é exclusivamente eletrônico. Você tem como comprar. Vocês estão vendo um quadro, quem está nos acompanhando pela TV deve estar vendo um quadro aqui atrás de mim. Obras de arte como essa, elas têm hoje um formato de venda exclusivamente digital. E você tem uma chave que você acessa, como toda criptografada ali para identificar que aquela é a tua obra de arte que você comprou e ela não vai ser reproduzida. Então, a reinvenção da economia criativa no meio digital, ela foi muito percebida e, com isso,
permitiam, né, que o artesão, o artista plástico, o artista da música, né? Aí, música, a gente tem uma série de plataformas. Quem não está nos acompanhando, por exemplo, no canal da Sagres no YouTube, tem um leque aí de possibilidades de visualizar tanto um artista extremamente famoso quanto um artista que ele está começando. Então, o próprio meio digital, ele vem democratizar a economia criativa. Professor, a gente sabe que qualquer empresa, né, qualquer coisa que uma empresa faça, não fica exclusivo por muito tempo. Isso também vale para as empresas da economia criativa, ou elas conseguem se manter inovadoras devido às próprias características também deste segmento? Esse segmento é um segmento muito vivo, muito pulsante. Se a gente for pensar, por exemplo, um dos segmentos, que é o segmento da moda, ele se reinventa a cada ciclo. Então, uma própria característica desse segmento é a sua própria reinvenção. Por isso que a gente precisa estimulá-lo. É um segmento que, assim como o segmento da ciência, o segmento da criatividade, ele é essencial para o quê? Para gerar novas ideias, para trazer um novo frescor, para refrescar, né, as próprias empresas mais tradicionais. Porque a economia criativa, ela que dita a próxima moda. Aquilo que é interessante é construído dentro da economia criativa. É o que está na vanguarda ali, né? Está no topo, né? na crista da onda naquele momento. Então, é um setor que ele vai puxando os outros, ele vai criando tendências naquilo que já está mais consolidado. Então, uma economia forte, ela precisa sim ter uma economia criativa também muito forte, pela própria característica dela de ser inovadora. Professor, já que é um segmento, né, de negócio inovador, que cria tendências sobre outros negócios já consolidados, na avaliação do senhor, quais são, então, os riscos mais recorrentes para esse setor? Para esse setor, vamos falar mais dentro do segmento empresarial, né, como um negócio. O principal risco é você não rentabilizar, não estruturar bem o seu negócio, a sua empresa. Você pode ter um produto, às vezes, muito bom, muito interessante, um serviço muito bom, mas ele não seja profissionalizado. Então, assim como qualquer pequena empresa, a economia criativa ela não é diferente. Como a gente vai tratar muito de pessoas que não são diretamente ligadas com uma formação da área de negócios, é interessante essas pessoas também se capacitarem, né, com pequenos cursos, aulas sobre gestão, sobre administração, contabilidade, para ter o seu negócio, né, criativo de uma maneira sustentável. Então, talvez essa seja a principal fragilidade desse setor, é a baixa profissionalização dentro da área de negócios, porque também são até características um pouco uma contra a outra, né, antagonistas, né, a criatividade e muitas vezes ligada à gestão, né, aquele pragmatismo, digamos assim, aquele viés assim que a gente tem de achar que um administrador, um contador, ele é tudo muito certinho, né? E a criatividade utiliza mais as questões de design na hora de pensar. Então, esse seria o principal ponto, a profissionalização da gestão dos pequenos negócios. Interessante, professor. Para finalizar, então, o nosso bate-papo, para quem nos acompanha aqui no Tom Maior, está interessado, né, em buscar, quem sabe, uma vaga de emprego nesse setor da economia criativa, qual é o segmento, professor, que nesse cenário aqui no Brasil, que mais tem se destacado? A gente pode destacar principalmente a produção de conteúdo, tanto para redes sociais quanto para a produção de streaming, né, de serviços de streaming, minisséries, séries locais, vídeos, por exemplo, todas as empresas hoje elas precisam de um audiovisual muito forte. E isso está dentro da economia criativa. É um potencial muito grande, a parte de fotografia, a parte de cinema, enfim, tudo aquilo que tem a ver com imagem, com pessoas, né, com preservação cultural ou contar histórias, né? Hoje você tem muito, como uma área da administração, do empreendedorismo, uma coisa que a gente chama de storytelling, né? Como você contar histórias.
Hoje, para vender uma empresa, você tem que contar histórias de empresas, de pessoas, histórias de vida. E essa área precisa de profissionais da economia criativa para poder ser, de fato, executada, né, para fazer acontecer. Professor Luiz Carlos Ongarato, especialista em economia, muito obrigada pela participação mais uma vez conosco aqui no Tom Maior, professor. Até semana que vem. Até semana que vem, foi um prazer. Tchau, tchau.